Olá, muito boa tarde, meu nome é Alexandre Martins e hoje em 1080 segundos tenho um novo convidado. É ele, o Emanuel Alves. Desde já quero-te agradecer por aceitar este desafio em 1080 segundos. E para quem não te conhece, quem é o Emanuel Alves? Desde já quero agradecer ao Alexandre este convite. O Emanuel é uma pessoa ambiciosa, é um jovem com sonhos e o meu maior sonho é ser jogador de futebol profissional. Sei que é muito difícil cá, mas é esse Emanuel. Com o defeito, o meu grande defeito é ser orgulhoso e às vezes também peco por ajudar muito os outros e à frente vejo que as pessoas não são bem quem eu espero. Onde é que começa essa tua paixão pelo futebol? Lembras-te? Sim. Que idade é que tens? 19 anos? Tenho 19 anos. Começou com 5 anos na escola de formação Os Baixinhos, que neste momento eles mudaram o nome, é o ANTA, em Espinho, e não era federado, aquele era uma escolinha onde só participávamos em torneios. E então, aos 6 anos, comecei a participar nos jogos. Durante meio ano andei só ali a treinar. Depois comecei a realizar torneios e foi passado 2 aninhos, aos 8 anos, surgiu a proposta de Feirense. E aí, como já era federado, comecei já a ter mais gosto pelo futebol, a competitividade. Sempre fui ensinado a ganhar. Feirense na formação é desde pequenos que somos habituados a ganhar e foi aí que eu percebi que gostava mesmo de futebol. E ao longo da tua formação até chegares a séniores, qual foi o momento mais marcante que tu tiveste na tua vida pela positiva? Foi na época de iniciado A, sub-15, fui campeão nacional pelo Futebol Clube Porto e foi o maior e melhor momento para já que eu tenho. Como é que tu chegas ao Futebol Clube Porto? Ainda te lembras? Sim, foi com 13 anos e eu estava a ser abordado por 2 clubes de nome internacional, que era o Futebol Clube Porto e o Sport Lisboa e Benfica, e foi se calhar uma das opções que eu mais me arrependo. Porquê? Porque eu tinha 13 anos, o Porto é o clube do meu coração, mas se calhar do outro lado estava uma equipa com outros projetos para mim. Mas pronto, agora é tarde. E eu aí decidi escolher o Futebol do Porto porque era mais perto de casa, eu ainda tinha 13 anos, estava perto da minha família, mas no fundo não me arrependo porque segui o clube que eu gostava. Quantos anos é que lá jogaste? Joguei 4 anos, do sub-13 ao sub-16 do Porto. E o que é que te levou a pensar que do outro lado terias outras oportunidades que não tiveste no Porto? Porque eu, se fosse para o Sport Lisboa e Benfica, ia ter outro tipo de contrato, ia ter outro tipo de regalias, ia ter contrato de formação, o que estava amarrado ao clube durante X anos, enquanto que no Futebol do Porto, não. O contrato era de ano em ano e depois, conforme eu ia mostrando, é que poderia ou não ter o contrato de formação. Quando tu chegas aos sub-16, é isso? Acabas por sair do clube ou não? Sim. E vens jogar para onde? Venho jogar novamente para o Clube Desportivo Feirense. O treinador... Mas o que é que te fez regressar? Fui dispensado do Futebol Clube Porto, então o Mr. Tiago Oliveira, que neste momento é o adjunto do Vitória de Setúbal, falou comigo para ingressar no Sub-17 de Feirense, que era Campeonato Nacional de Juvenis, e eu aceitei o desafio. Um dos motivos foi, fiz a formação toda à ponta de lança, no Feirense, cheguei ao Futebol Clube de Porto, não me deram a oportunidade de jogar a ponta de lança e colocaram-me a lateral direito. E então, quando eu sou dispensado, o Feirense deu-me essa oportunidade de voltar à minha posição de origem. E então foi um dos motivos a escolher o Feirense. Interessante, porque ao longo desses 4 anos, o que é que mais te marcou no Futebol Clube Porto, pela positiva? E o que é que mais te marcou pela negativa? São uma dupla questão. Sim, pela positiva foi, a nível, apanhei sempre uma equipa muito forte, individual e coletivo, éramos muito unidos, o que nos levou a ser campeões nacionais e era as condições. Temos umas condições que
a nível aqui do nosso concelho, nenhuma equipa tem as possibilidades do Futebol Clube Porto. Os torneios, os hotéis, as viagens, torneios que vão ficar sempre na minha memória e os meus colegas, ainda tenho muitos que ainda falo e foi espetacular. Agora, pela negativa, foi quando troquei de treinador, de sub-15 para o sub-16, que troquei do José Tavares para o José Guilherme, que neste momento está a treinar o sub-18 da Seleção Nacional, salvo erro, e foi aí que não tive tantas oportunidades. Porque é que te leva a pensar que não tiveste tantas oportunidades? Não sei, foi tudo uma questão de mudar de treinador, se calhar não me aplicava, levo a pensar que não me aplicava, mas como no Futebol Clube Porto temos reuniões de meio do ano e de final da época para sabermos o que é que estamos a falhar, o que é que temos que evoluir, o que é que estamos bem. E ele, curiosamente, em dezembro, disse que para eu continuar a trabalhar como estava, que as oportunidades iam surgir, mas no entanto chegava à sexta-feira e vinha sempre em baixo, porque nunca era convocado ou era convocado e não era utilizado. Quando chegas ao Feirense, o que é que acontece a partir daí? A partir daí, o que me levou a... Voltas à tua posição normal? Sim, volto à minha posição, começo a trabalhar sempre no limite, aprendi que no futebol não se pode facilitar, por mais que tenhamos mais valor que os nossos companheiros, não podemos facilitar, temos que ser sempre um exemplo, e foi por ter sido dispensado que eu comecei a pensar mais à frente, e disse, não, tenho que começar a trabalhar sempre no máximo para ser um exemplo para todos os meus colegas e depois conseguir uma oportunidade e aproveitá-la quando ela aparecesse. Mas então isso quer dizer que tu no Porto não trabalhavas no limite? Não, isso foi uma boa pergunta. Eu digo-te isso porquê? Porque isso é bom, tu tenhas tomado a consciência que quando chegas ao Feirense tens de começar a trabalhar todos os dias no limite para chegar ao topo de futebol Nacional. Sim. nacional. Foi o que me levou a pensar foi como o treinador prometia as oportunidades se eu continuasse a trabalhar e depois não as tive, eu então aí algo estava a falhar comigo. Se calhar trabalhava no máximo, mas ele via alguma coisa diferente. Aí depois eu tomei essa opção de nunca facilitar. Se calhar eu em alguma parte do treino facilitava com que não me levasse a ter a minha confiança para o jogo. Como é que foi a tua experiência no Feirense no tempo que começaste a jogar? Foi boa, tive lá 2 épocas, tive sub-17 e sub-18, mas na época de sub-18 jogava pelos Júniores A, sub-19. Estávamos na 2ª divisão nacional, estávamos a lutar para a subida, mas não conseguimos atingir a subida à primeira nacional. Recebi um convite de Boa Vista, aceitei, integrei a pré-época, só que vi que as minhas possibilidades de jogar iam ser poucas. O porquê? Tinha outro avançado, um brasileiro, lá está, os estrangeiros à frente dos portugueses. O que eu notei é que ele, como integrava o plantel sénior e os júniores, ia treinar sempre aos séniores e depois vinha aos júniores jogar, e eu não ia ter essa possibilidade de jogar com regularidade. E eu, no meu entender, o último ano de júnior é o ano que nós temos que jogar mais para depois estarmos mais preparados ainda na época seguinte de integrar um plantel sénior. E foi o que me levou a aceitar o desafio de Cesarense. Uma das partes negativas é que ia jogar como júnior na 2ª Distrital de Aveiro, com um campeonato, tenho respeito, mas é um campeonato que não há muita competitividade para a equipa que nós tínhamos, éramos todos jogadores da Nacional, com o Mr. Pedro Alves, mas tinha um acordo com o Cesarense que eu treinava nos séniores. Pedro Alves, de Gêmeos. Sim. Jogou futebol comigo, ele e o João. Depois, aliás, o João está nos séniores e o Pedro está nos júniores. Depois, tinha um acordo que treinava sempre nos séniores e se não fosse convocado, vinha jogar aos júniores. Só que eles gostaram do meu trabalho, eu comecei a ganhar a minha confiança, a ganhar o meu lugar na equipa e acabei a época como opção na equipa principal de Cesarense. Recebi a proposta para ficar, mas lá está, depois surge uma nova aventura na minha vida e aceitei essa aventura, que foi ir ao Chipre
e pronto. E como é que foi essa tua experiência no Chipre? Tenho partes boas, outras negativas. Uma das partes positivas desta aventura foi ganhar mais maturidade, ganhei uma experiência de vida sozinho, a viver fora do país, fora do conforto da família, fora dos amigos, fora da namorada, e foi uma aventura positiva por esse lado. Por outro lado, foi negativa a nível de contratos, não cumpriam, mas foi... Se tivesses que dar uma dica aos teus colegas que estão a ver este vídeo, ou que vão ver este vídeo a posterior, qual seria em relação ao estrangeiro? Gostava... Principalmente com a idade que tu tens, porque muitas vezes nós transportamos sonhos atrás de nós e podem acontecer estas coisas que tu acabaste de falar. E se nós muitas vezes não estivermos seguros com alguém que nos suporte por trás, as coisas podem não correr tão bem, acho eu. Sim, sim. O que me levou a aceitar este desafio foi realmente, como falaste, foi o meu sonho. O futebol é mais importante para mim na minha vida e então foi aceito este desafio. Agora, o que eu lhes deixo é para terem, como é que eu hei de explicar? Para terem bem a certeza que querem estar longe da família e que nada é seguro. Têm sempre de desconfiar até do seu próprio melhor amigo, como eu costumo dizer. Temos de desconfiar de tudo e de todos. Depois, se estiverem bem mentalizados do que possa acontecer de negativo, eu costumo dizer, quem não arrisca, não petisca. Sim, isso é uma verdade. Pode acontecer algo positivo ou pode acontecer negativo. Temos que estar preparados para as duas realidades. É a minha opinião. Diz. Mas acho que é uma boa experiência. Tanto para rapazes jovens como mais velhos. É sempre bom estarmos fora, vermos o que é que precisamos de cá e o que é que não precisamos, porque muitas vezes estamos cá e não ligamos ao país que estamos. Dizemos, está em Portugal, está a crise, mas depois nós estamos fora da família, fora dos amigos, fora do nosso país e nós, que saudades de Portugal, saudades da nossa cultura, que saudades da nossa gastronomia. É só isso que eu tenho a dizer. Qual é a grande diferença que tu vês do futebol português para o futebol no Chipre? É assim, o futebol português tem mais técnica, tática. Gostei mais do nosso futebol do que no Chipre, porque no Chipre faz-me lembrar a Liga Inglesa, mas com menos qualidade. Ou seja, no Chipre é um futebol mais físico, mais de chute para a frente e correr, é mais um futebol físico. Agora, quem gostar de futebol atrativo, como eu gosto, acho que em Portugal temos o Campeonato Nacional de Séniores e ainda consegue ser melhor a nível de futebol jogado do que no Chipre. Engraçado porque tu dizes que o futebol é o teu sonho. Desde muito pequeno querias ser jogador profissional. Esse era o teu sonho? Sim, sempre foi o meu sonho. Mas eu tenho outro sonho guardado em mim, que se não conseguisse ser jogador profissional, queria tentar chegar o mais longe possível a treinador de futebol. Neste momento, acabei de me candidatar ao primeiro nível de treinador de futebol e agora vamos já ver como é que corre. Quais são as tuas ambições de futuro dentro dessa área? Visto que ainda podes ter uma carreira futebolística pela frente porque só tens 19 anos, e qual é a tua visão, ou seja, quando tu te inscreves para seres treinador, ou seja, já estás a preparar o teu futuro quando acabar a tua carreira, é isso? Sim, eu neste momento quero continuar futebol, mas se possível, dentro do clube que eu for jogar ou noutro clube que me dê as condições de treinar um futebol de 7, porque sei que como tenho que conciliar o futebol como jogador e como treinador, não vai ser fácil treinar uma equipa de futebol de 11, a nível de horários, compatíveis com os meus treinos e assim, mas quero ir surgindo uma proposta de futebol de 7 para depois tirar outros níveis e começar a evoluir para futebol de 11 e quem sabe de campeonatos nacionais. Tens a consciência que a maior parte dos jovens com a tua idade não pensam como tu na área de seguir já treinador tão novos? Sim, eu tenho essa consciência, mas... Mas isso é bom, atenção, o que eu te estou a dizer, sim. É bom tu seguires essa área porque já estás a ver as coisas mais à frente. Sim, mas o porquê também de eu já estar a pensar, porque eu arrependo-me de ter-me baldado, entre aspas, à escola.
Eu, como era jogador do Porto, na escola facilitava, não estudava, em vez de querer ser o melhor também na escola, conformava-me com o mediano, o razoável, e agora arrependo-me de não estar a seguir um curso, um mestrado a nível de desporto. E então segue esta oportunidade do curso de treinador de futebol e quero já preparar esse curso para depois, quando acabar a carreira, se a tiver a nível profissional, ter o curso para seguir o treinador de futebol. Em algum momento na tua cabeça passou pela tua cabeça que foste cedo demais para um clube grande? Não, sinceramente nunca me passou isso pela cabeça. Agora, depois, com o que devemos dentro de futebol, é que me leva a pensar que o futebol português comete vários erros. Já desde muito jovens que começámos a integrar estrangeiros na formação portuguesa, o que depois, mais à frente, vai tirar as soluções aos nossos jovens portugueses. É um dos grandes problemas de futebol português, acho que hoje em dia é esse. Mas tu hoje em dia tens, por exemplo, o caso do Rubén Neves, que está a aparecer no Futebol Clube Porto e apenas tem 18 anos. Sim, foi um dos jovens com quem eu já joguei, conheço desde pequeno, dou-me muito bem com ele e estou muito feliz por ele. E foi um prazer vê-lo com a braçadeira de capitão num jogo da Liga dos Campeões, foi um orgulho enorme. Algum dia te passou pela cabeça que um jogador como ele, vindo da formação, pudesse chegar ao plantel de sénior? Sinceramente, nunca pensei que o Futebol Clube Porto fosse lançar um jogador jovem na Primeira Liga e a jogar na primeira equipa. Porque temos o caso do André Silva, outro jovem que está a aparecer. Um dos lados positivos deste treinador espanhol poderá ser esse. Eu, pessoalmente, não gosto deste treinador, sou o Porto, não o admiro, mas admiro esta parte dos jovens estarem a aparecer no plantel. Se calhar isto acaba por acontecer naturalmente porque ele vem de treinar camadas jovens espanholas, ou seja, as seleções de formação dos espanholas. Sim, se calhar está mais habituado a trabalhar com os jovens e daí se calhar até a integração dos próprios jogadores num plantel sénior. Sim, eu acho que tem a ver... Preparar o futuro com os mais jovens. Sim, eu acho uma excelente ideia. Preparar 3, 4, 5 jogadores para no futuro lançá-los e o Rubén Neves agarrou-a no Porto, temos o exemplo do Gonçalo Guedes e do Renato Sanches agora no Benfica, o Sporting, imensos jogadores e eu acho uma excelente aposta destes grandes clubes. O que é que tu achas que faz, ou o que é que acontece para um jogador poder se ingrar em altos clubes da formação? O que é que tu achas que pode acontecer que leve esse jogador a ter sucesso, que venha da formação e venha a integrar esses plantéis? Na minha opinião, o mais importante para um jogador tecnicamente pode ser menos bom, mas se tiver um bom psicológico e se for especialmente forte mentalmente, acho que vai ter sucesso, porque ele, se tiver uma confiança de um treinador, quando surge a oportunidade, ele vai ter sucesso. Se ele for um jogador que com um pequeno erro baixa a cabeça, logo esse jogador não vai conseguir ter sucesso. Mas um dos principais lados positivos acho que é a força mental do jogador. Em algum momento faltou-te essa força? Sim, eu quando fui dispensado do Feirense, do Futebol Clube Porto e ingressei aqui no Feirense, vim com falta de confiança. E depois, nos primeiros tempos foi difícil, mas com a confiança do treinador e da restante direção, eu comecei... Tu achas que estes clubes deviam ter pessoas a trabalhar o vosso psicológico, mais pessoas do que para além do treinador? Sim, eu acho que uma equipa que, falo só da formação, que joga em campeonatos nacionais, acho que deveria ter uma pessoa que trabalhasse o nosso psicológico. Por exemplo, no Futebol Clube Porto, lá está, eu durante esses 4 anos nós tínhamos psicólogos a trabalhar connosco.
tínhamos que de X em X tempo preencher um inquérito para eles avaliar-nos e era assim que eles funcionavam. Achas que é isso que leva muitas vezes os clubes a atingir certos patamares em relação aos mais pequenos? Sim, é essas... Preparar o estofo. Sim, preparar um atleta a nível mental, o que o leva a trabalhar no máximo, o que o leva a ter objetivos já mais à frente, a longo prazo, e eu acho que é um dos sucessos desses grandes clubes. Trabalha-se muito dentro desses clubes o não subir o estrelato à cabeça. É a primeira vez que eu coloco uma pergunta a alguém dentro da tua área de futebol e posso desde já dizer que já fiz 1080 segundos ao Ricardo Sousa, que já jogou em alta competição, ao Cândido Costa, e é a primeira vez que eu coloco essa pergunta a alguém da tua área de futebol. E porque gostava de saber se isso já na formação é trabalhado. Sim, nós temos os psicólogos a trabalhar connosco e depois os treinadores incutem-nos a humildade. É o principal para um jogador chegar ao topo, que é uma das características que surge no Rubén Neves. A humildade dele e o trabalho e a ambição que ele tem. É um jovem que para mim é um ídolo para mim. Qual foi o momento mais difícil que tu tiveste na tua vida desde que te conheces que te fez crescer? O objetivo desta questão é muito simples. Não é um momento que tu estás agarrado, é um momento que já passou, mas que talvez tenhas que ter dado 1 ou 2 passos atrás para seguir dar 3 ou 4 ou 5 à frente. Eu acho que que tenhas tomado a consciência disso e que te tenha feito crescer em alguma coisa. Eu acho que foi na época anterior, quando deixo Boa Vista, da Primeira Nacional, para ingressar no Cesarense, segunda Distrital. É um campeonato nacional de júniores para um distrito de segunda divisão distrital, por mais que queiramos, não tem sequer comparação. E então eu acho que foi um dos passos que eu dei atrás, porque sabia que no futuro poderia dar 2 à frente, que era trabalhar com um plantel sénior, ganhar já experiência, para ser mais fácil a minha adaptação como sénior de primeiro ano. Acho que foi esse um dos momentos que eu dei 2 passos atrás para depois poderes crescer. E em que é que tu tomaste consciência e em que é que tu cresceste? Cresci como jogador, porque trabalhava com os mais experientes, fez-me ganhar experiência no Campeonato Nacional de Cenas com idade ainda júnior, fez-me também não facilitar e ter humildade para quando viesse trabalhar com o Sub-19 e viesse jogar ao sábado por eles, nunca facilitar. Por isso é que eu tive um objetivo pessoal que, com a ajuda da minha equipa, consegui realizar, que foi ser o melhor marcador, e consegui. Acabei com 44 golos na segunda distrital e foi isso que eu aprendi e cresci. Vai-me surgir agora 2 questões que têm a ver. Qual foi o jogador que mais te ensinou ao longo destes anos, ou com quem tu aprendeste e não quem tu ensinaste? E a segunda tem a ver qual foi o treinador que tu mais aprendeste ao longo da tua formação e fora da tua formação? Todos os treinadores que passaram pela tua vida, qual foi o treinador que mais te ensinou? E o que é que te ensinou? Um jogador é muito, muito complicado. Mas um jogador profissional ou com quem eu trabalhei diariamente? Tem agilidade diariamente, porque ídolos todos nós temos, o Ronaldo, o Manuel, o Vítor Bahia. Agora, alguém que passe pela nossa vida, que nós treinamos todos os dias com eles, ou treinamos durante anos, ou jogamos contra eles durante anos, e nos tenham acrescentado valor a nós. E que a gente tenha aprendido algo com eles. É muito complicado dizer um jogador. Se quiseres dizer mais que um, podes dizer. Podes dizer em A aprendi isto, em B aprendi aquilo. Agora, a pergunta torna-se difícil porque não é o que é que eu ensinei, é o que é que eu recebi de aprendizagem. Posso começar pelo lado de treinador? Podes. Treinador, eu tenho 2, 3 treinadores que me marcaram. Foi
Tiago Sobral, que era foi o meu primeiro treinador a nível da formação, foi em escolinhas no Feirense. Aprendi muito com ele, foi aí que eu comecei, como já anteriormente disse, a dar valor ao futebol. Foi aqui no Feirense. Depois tenho o José Tavares e o Mister Frasco, que eram os dois meus treinadores a nível sub-15 no Porto. Fui campeão nacional com eles, tínhamos um grupo muito forte. Acho que eles conseguiram consolidar bem o nosso grupo, o que nos levou a atingir objetivos fortes. E depois tenho agora o Mister Pedro Alves, que me marcou. O porquê? Porque sempre acreditou em mim, consegue transmitir à equipa a nível psicológico, ele sabe como falar com os jogadores e levá-los para o melhor caminho, e foi os 3 treinadores que mais me marcaram a nível de formação. Depois tem o Mr. Marcelino e o João Alves, que me lançaram como sénior, com idade ainda jovem, como agora têm vindo a lançar jovens no Futebol Clube Cesarense. Como se sabe, um clube que está a apostar cada vez mais nos jovens, e foram estes treinadores que mais me marcaram. Inclusive é a primeira equipa aqui nas Redondezas a formar uma equipa B sénior. Sim, sim. Foi um projeto que eu estou de acordo com esse projeto, porque será mais fácil para os jovens do primeiro ano não perderem o ritmo por não serem chamados à equipa principal. Depois, se a equipa principal precisar deles, sabem que eles estão ali para agarrar a oportunidade. E eu acho que foi uma mais-valia. Em relação aos jogadores? Jogadores, se calhar estou a ser injusto com muitos, mas tenho o Rubén Neves, que foi um exemplo de ambição e humildade. Depois tenho o Sérgio Ribeiro, que São pessoas que jogaram contigo. Sim, o Sérgio Ribeiro, que foi capitão da nossa equipa sub-15 e neste momento está a jogar na equipa B de Futebol do Porto. Também aprendi com ele e cresci muito também como pessoa, porque éramos como irmãos e éramos melhores amigos, e ainda agora falo com ele. Depois tenho o Rui Moreira, que também jogou comigo no Futebol Clube Porto, que a nível de meio 8 como ele, ainda não vi assim por aqui, na minha geração. Tinha um remate e uma qualidade de passe fora normal. Foram estes. Para finalizar este 1080 segundos, vou-te colocar 2 últimas questões. Uma tem a ver: já alguma vez te passou pela cabeça, com 19 anos, qual é o sentido da vida? Isso foi uma boa questão. Não, nunca me pensou qual é o sentido da vida, porque, como é que eu hei de explicar? Há pessoas que acreditam na vida depois da morte, há outras que não. E eu acho que nós estamos cá, temos obstáculos na vida, porque temos que os ter, e cada um de nós vem para cá com uma missão. E eu acho que quando essa missão acaba, nós morremos, é assim. A segunda questão tem a ver com: já descobriste a tua missão? Não. Ainda não consegui descobrir a minha missão, mas com o tempo poderá ser que eu consiga Chegar lá o mais rápido possível. Até porque quanto mais rápido souberes qual é a tua missão, mais rápido vais conseguir os teus objetivos, não é? Sim, sim. Quais seriam as dicas que tu darias para quem pensa ser um dia jogador de futebol profissional? Ou seja, aquele miúdo que tem o sonho, como tu tiveste, e quais seriam as dicas que tu lhes darias? Para nunca... as minhas dicas é nunca perder a humildade, trabalhar sempre no limite, por menos valor que tenhamos em relação aos nossos companheiros na formação, isso não quer dizer nada, porque há exemplos de jogadores que na formação não eram bons jogadores e com o trabalho, com a humildade, com a dedicação, com o empenho, mais tarde foram jogadores profissionais, e os outros que eram os melhores na formação não chegam a esses patamares. E para nunca se descuidarem a nível escolar, que foi um dos meus erros e que aceito quando me chamam a atenção,
e acho que a nível escolar nunca podemos facilitar. Mudarias alguma coisa nas tuas decisões do passado? Sim, sim. Mudaria a minha forma de pensar na escola e passava a escola também para primeiro plano. E se fosse hoje, a escola teria sido igual ao futebol. Eu teria o objetivo de ser o melhor também na escola, não só no futebol. Foram 1080 segundos com o Emanuel. Se quiserem colocar alguma questão ao Emanuel é muito simples, basta enviar um e-mail para esc@1080segundos.com. Irei direcionar esse e-mail ao Emanuel e será ele o próprio a responder às vossas questões. A ti, Emanuel, só tenho a agradecer Obrigado. por estes 1080 segundos. A você gostaria que comentasse, partilhasse e desse feedback sobre este vídeo, porque quando o está a fazer, automaticamente está a dar sinais positivos aos canais de distribuição, sinais esses que os conteúdos que aqui se falam são interessantes, outras pessoas devem ter acesso aos mesmos e por isso abrem-se portas para chegar a mais pessoas. Gostaria assim então que deixasse o seu comentário, a sua partilha e o seu gosto neste vídeo. Obrigado e até um próximo 1080 segundos com um novo convidado.